Seguindo o exemplo de Jesus, a vida em santidade. A santidade é um chamado para todos aqueles que desejam seguir a Cristo. Desde o princípio, Deus separou seu povo para viver de acordo com sua vontade, e Jesus é o exemplo perfeito dessa vida em santidade. Neste conteúdo, exploraremos o que significa viver em santidade, como podemos nos inspirar no exemplo de Jesus e aplicar esses princípios no dia a dia para nos aproximarmos de Deus e manifestarmos sua glória em nossas vidas. 1. O chamado à santidade. A santidade não é um estado reservado para alguns poucos. Deus nos chama, como está escrito em 1 Pedro 1, versículos 15 e 16. Mas, assim como é santo aquele que chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Ser santo significa ser separado do pecado e dedicado a Deus. É uma caminhada diária de transformação, na qual nos afastamos das obras da carne e buscamos viver de forma que agrada ao Senhor. 2. Jesus, o modelo de santidade. Jesus é a manifestação perfeita da santidade de Deus. Durante seu ministério na terra, ele viveu sem pecado, mesmo enfrentando tentações e desafios que todos nós também enfrentamos. Ele foi obediente até a morte, demonstrando humildade, compaixão, amor e verdade. Em Filipenses 2, versículos 5 a 8, lemos: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Esse exemplo nos ensina que a santidade não é apenas evitar o pecado, mas viver em obediência a Deus, mesmo quando isso exige sacrifícios. 3. Como viver em santidade? Seguir o exemplo de Jesus para viver em santidade exige disciplina espiritual e um coração entregue. Aqui estão alguns passos práticos. 4. Dedique-se à oração. Jesus frequentemente se retirava para orar. Em Marcos 1, versículo 35, vemos que ele levantava-se cedo para buscar comunhão com o Pai. A oração fortalece nosso espírito e nos ajuda a discernir a vontade de Deus. 5. Medite na palavra de Deus. Jesus conhecia profundamente as Escrituras e as usava para resistir às tentações. Quando o inimigo tentou desviá-lo, ele respondeu: está escrito, Mateus 4, versículo 4. Da mesma forma, devemos conhecer a palavra para vivermos de acordo com ela. 6. Pratique o amor ao próximo. A vida de Jesus foi marcada pelo amor incondicional. Ele curava os enfermos, alimentava os famintos e ensinava com paciência. Em João 13, versículos 34 e 35, ele nos diz: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. 7. Fuja do pecado. Jesus nos alertou para sermos vigilantes e orarmos para não cairmos em tentação. Mateus 26, versículo 41. A santidade exige que estejamos atentos às armadilhas do pecado e sejamos rápidos para nos arrepender quando falharmos. 8. Os frutos de uma vida santa. Uma vida dedicada à santidade reflete a presença de Deus em nós. Em Gálatas 5, versículos 22 e 23, lemos sobre o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses frutos são o resultado de uma caminhada constante com Deus. Eles não apenas nos transformam, mas também impactam as pessoas ao nosso redor, levando outros a glorificar a Deus por meio de nossas vidas. 9. O desafio da santidade nos dias de hoje. Vivemos em tempos desafiadores, em que os valores de Deus frequentemente são desprezados. Contudo, Romanos 12, versículo 2 nos exorta: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Seguir a santidade pode parecer difícil em um mundo corrompido, mas Deus nos deu o Espírito Santo para nos capacitar. Ele é nosso ajudador, conselheiro e consolador, e nos guia em toda a verdade.
10. A recompensa da santidade. A maior recompensa para aqueles que vivem em santidade é estar na presença de Deus e desfrutar de sua plenitude. Em Mateus 5, versículo 8, Jesus promete: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Além disso, uma vida santa traz paz, alegria e propósito. Quando vivemos de acordo com o plano de Deus, experimentamos a verdadeira liberdade e uma satisfação que nada no mundo pode oferecer. Conclusão: seguir o exemplo de Jesus e viver em santidade é o maior propósito da vida cristã. É uma jornada de entrega, amor e obediência, mas também uma caminhada de graça, pois Deus nos sustenta em cada passo. Se este conteúdo tocou seu coração, não deixe de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. A palavra-chave para os comentários é santidade em ação. E aproveite para conferir o manual prático da Lei da Atração, que está em uma super promoção de excelente custo-benefício. Acesse o link na descrição e dê mais um passo em direção à transformação da sua vida.